Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o Brasil embarcou 317 mil cabeças de gado vivo. Ministério da Agricultura acompanha as negociações do Mercosul para reduzir a alíquota da tarifa externa comum. Governo federal anunciou a abertura do mercado do Camboja para a carne suína brasileira. Brasil segue registrando alta semanal nas exportações de milho e nós vamos falar sobre expectativas da produção de milho safrinha. O Agora Agro já está no ar. No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o Brasil embarcou 317 mil cabeças de gado vivo, um recuo de 40,8% frente ao mesmo período de 2019. Se comparar os dados atuais com os de 2018, o melhor ano das exportações nesse setor, o recuo foi ainda maior, chegando a 59%. Mas segundo a Scott Consultoria, em 2015, o Brasil perdeu o principal importador de gado vivo, a Venezuela, que era o maior importador, e em 2016 a Turquia começou a importar mais, 158 mil cabeças. Em 2018, maior período de exportação, a Turquia foi responsável por 70% desse volume. Para o futuro, a Scott Consultoria acredita que o mais importante é tentar abrir novos mercados. Foi criada uma expectativa grande com o Iraque em 2018, mas este ano ele diminuiu as importações. A Arábia Saudita, que antes não importava, agora está adquirindo um volume maior de animais. O Ministério da Agricultura acompanha as negociações do Mercosul para reduzir a alíquota da tarifa externa comum. A revisão das tarifas de importação ela é debatida entre países membros do Mercosul desde 2019, mas voltou a ter destaque nos últimos dias por conta de falas do ministro da Economia. Em reunião com empresários, Paulo Guedes citou o corte na taxa como uma medida de reabertura da economia. A tarifa externa comum é o tributo cobrado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina em produtos que são importados de outros países, ou seja, que não pertencem ao Mercosul. A redução ou isenção dessa tarifa costuma ser feita de maneira temporária pelo governo brasileiro. Nos alimentos, arroz, soja e milho são exemplos de produtos que passaram por essa medida nos últimos meses. No entanto, o corte na alíquota que é debatido atualmente no Mercosul seria definitivo e de 20%. Por enquanto, não há previsão de quando essa revisão da tarifa será concluída. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou agora a abertura do mercado do Camboja para a carne suína brasileira. O Camboja fica na Ásia. A abertura ela é válida para cortes in natura e processados de carne suína de indústrias habilitadas pelo Serviço de Inspeção Federal, o CIF. A decisão foi celebrada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. O presidente da entidade, o Ricardo Santin, ele pontuou em uma nota que o Brasil possui pouco mais de, ou melhor, que o Camboja possui pouco mais de 15 milhões de habitantes e está em intenso processo de urbanização e incremento da renda per capita, o que influencia o potencial de crescimento de consumo per capita de carne suína. Hoje tem 10 quilos anuais por habitante. O Camboja é uma nação emergente e produtora de suínos, mas que recentemente foi impactada por casos de peste suína africana. E dentro desse contexto, o Brasil deve se firmar como um parceiro sólido para complementar a demanda local, auxiliando a segurança alimentar da população cambojana. O Brasil segue registrando alta semanal nas exportações de milho. Até a segunda semana de fevereiro, o volume embarcado chegou a quase 505 mil toneladas, uma alta de 48%
sobre as 340 mil toneladas em mesmo período do ano passado, segundo dados preliminares do Ministério da Economia. E de acordo com o analista de mercado, o Vlamir Brandalize, o aumento nas vendas ele é explicado pelo cumprimento de contrato da safra passada. Segundo ele, não há registro de novas compras nos últimos 3 meses e a tendência é de que as vendas externas comecem a perder ritmo a partir da próxima semana. Até a segunda semana de fevereiro, o Brasil exportou quase 551 mil toneladas de soja, bem abaixo dos 4 milhões e 800 mil toneladas registrada no mesmo intervalo de 2020. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a safrinha de milho 2020-2021. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com o professor e pesquisador Joaquim Júlio Almeida. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre remineralizadores, nós vamos falar sobre fertilizantes orgânicos, principalmente agora que nós estamos entrando aí no plantio do milho safrinha. Mas é um tema interessante que você que é agricultor, ou que é pecuarista e utiliza também pastagens, fazer reforma de pastagens, esse tema vai ser muito interessante para você. Professor Joaquim Júlio de Almeida, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que esse tema é um tema muito interessante, é um tema pontual e eu acredito que nós vamos abrir aí a cabeça de muita gente em relação a fertilizantes orgânicos e remineralizadores. Tudo bem, professor? Ô, Toninho, estou bem sim, graças a Deus. Uma satisfação estar aqui no seu programa, Isso é ótimo. Falando de novas tendências para a nossa agricultura. Uma mudança de ponto de vista e uma mudança na fertilização desse solo em função de uso de fertilizante orgânico e remineralizadores na safrinha do nosso centro-oeste e de todo o Brasil. Tá. Professor Júlio Almeida, é muito comum, é claro, basicamente em nível nacional, a utilização de fertilizantes, ou fertilizante, vamos dizer, convencional, em larga escala, sai uma cultura, entra outra, sai outra, entra outra, e basicamente nós temos assim, já quase que de maneira geral, 3 culturas anuais, 3 cultivos anuais em uma boa parte das regiões brasileiras. E é óbvio, é claro, que o solo também tem limite. Ele tem uma vida útil e o uso constante pode levar à degradação do solo, pode deixar, vamos dizer assim, de maneira geral, o solo fraco. Esses remineralizadores, esses fertilizantes orgânicos, como é que eles contribuem para o avivamento desse solo? Olha, Toninho, é o seguinte, o remineralizador, o fertilizante orgânico, nós trabalhamos com um tripé. O que é esse tripé? Nós temos aí o remineralizador, nós temos o fertilizante orgânico, nós temos a palhada e os micro-organismos. Então, nós temos, nesse contexto geral, nós temos esses 4 elementos.
Quando você fala aí num desgaste do solo, num cansaço do solo, na reutilização desses fertilizantes convencionais, que são os solúveis, são os NPK solúveis, e 90% é importado, é baseado em dólar. Então, esses fertilizantes utilizados aí, vamos colocar 50, 60 anos, que foi a agricultura em larga escala, a nível de exportação de matéria-prima. Então, o que nós temos agora nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos, 6 anos? Não que esse sistema de cultivo, utilizando o remineralizador, utilizando os fertilizantes orgânicos, seja novo, não são. É técnica utilizada há muitos anos, ela está sendo reutilizada de uma maneira mais eficiente com os micro-organismos no solo e fazendo com que esse solo tenha mais vida. Com isso, a produtividade desse solo melhora e com a utilização desses fertilizantes orgânicos, que são todos regionais, nós temos um custo de produção bem menor do que utilizando esses fertilizantes convencionais importados. Sem falar que nós estamos descontaminando o solo, né, trazendo a esse solo uma condição mais favorável de vida, de nutrição e dando um ambiente mais favorável para as próximas gerações, os próximos plantios. Ô, professor... Então, nós temos aí, como você mesmo falou, na safrinha, no caso da nossa safrinha, que é a segunda safra, agora, nós estamos falando aqui no estado, no centro-oeste goiano, ou a nível Brasil, nós temos condições de chuva atrasada, nós temos possibilidade de veranico durante a safrinha, a segunda safra. Então, quando você utiliza um fertilizante orgânico, você utiliza um remineralizador de solo, o que esse remineralizador de solo faz? Contribui. Ele não só contribui com a parte nutricional, como ele promove a água, manter essa água no solo. Ele trabalha como se fosse uma caixa d'água. Ele faz com que o solo fique em condições de umidade melhor com a palha, né, com a utilização da palha em cima, dando condições para a cultura suportar melhor uma condição de veranico. Então, nesse momento, o remineralizador com o fertilizante orgânico, mais a cobertura, esse tripé que eu falei, promove esse benefício à safra de milho, agora a segunda safra. Bom, esses remineralizadores, esses fertilizantes orgânicos, eu encontro isso aí no mercado como eu encontro o fertilizante convencional? Olha só, Tony, é até melhor, é até mais fácil, porque o produtor rural, eu tenho dado assistência aqui em algumas fazendas, o produtor rural, ele tem o quê? Ele tem a suinicultura, o produtor rural, ele tem aviário, que é a BRF aqui, e no centro-oeste goiano aqui, todos têm produção de aves, de suíno, tem produção de gado, todos esses animais, ele tem o dejeto. E o que nós fazemos com esse dejeto? Nós descartamos ele de maneira inapropriada, muitas das vezes inapropriada, né, contaminando o solo. Isso já foi, no passado, um problema. Hoje é a solução para uma agricultura futurística. Por que agricultura futurística? Uma agricultura que pega o resíduo desse suinocultura, avicultura, e acumula ele, acondiciona ele durante todo o período do ano, e com o remineralizador junto, mais outros nutrientes orgânicos também junto, você fermenta e curte ele fazendo um adubo orgânico, 100% orgânico, receptivo pela planta, aceito pela planta de uma maneira natural e que vai nutrir ela todo o período dela do ciclo da cultura. Então, nós temos um fertilizante utilizando resto
de indústria, né, alimentícia, tudo que é orgânico. Nós temos reutilização de lixo da própria cidade, né, que são os compostos orgânicos separados, separado. Esse composto orgânico nós vamos trabalhar ele, fazer uma compostagem, enriquecer essa compostagem com o remineralizador e outros componentes, se for necessário, promovendo um fertilizante puro e orgânico, sendo utilizado na agricultura com um custo até 50% mais barato. Grande parte dos agricultores hoje que eu dou assistência, eles já têm 50%, 60% da área plantada a 2 a 3 safras, com esse fertilizante, tendo uma produtividade, Toninho, que é de assustar, de 70, 75 sacos até 80 sacos por hectare, com redução de custo de 50%. Você tem noção do que isso representa para a nossa agricultura? Não, o que representa isso em divisas, em dinheiro, para a região, para o estado e para o Brasil é coisa fantástica. Agora, você fez um alerta aí que seria muito interessante. Nós estamos indo agora, nesse momento, para aproximadamente 12 milhões de pessoas. Nós estamos indo para o Brasil inteiro. E eu gostaria de chamar a atenção dos senhores governadores que estão brigando aí pela Covid, isso, aquilo, e brigando por partido político e tal, que devia brigar pelo meio ambiente, instituir usinas de melhoramento de esgoto, de lixo, que está queimando e poluindo aí o meio ambiente, deveria produzir fertilizante, porque 70%, 80% dos fertilizantes que o Brasil consome para plantar milho, soja, trigo, arroz, feijão, vem de fora. Então o Brasil basicamente está na mão do pessoal lá de fora. E nós estamos com uma baita de uma fábrica enorme aqui dentro da nossa casa e não estamos utilizando. É mais ou menos isso? Perfeita colocação, Toninho, perfeita colocação. Se você imagina aí uma cidade, aqui eu estou falando de Rio Verde, uma cidade de Rio Verde, 250 mil habitantes, uma cidade de Mineiros, 80 mil habitantes, uma cidade de Jataí, 110, 120 mil habitantes. O que ela não promove de resíduos orgânicos se fosse tratado? É muita coisa. Agora eu pergunto a você também, aos governadores, quantas das cidades que existem no estado de Goiás que tem tratamento de esgoto sanitário de 100%? Quantas cidades? Eu acredito que aí tem umas 2 ou 3. Se tiver. Ô, Júlio, eu gostei demais dessa conversa nossa. Pena que o nosso tempo é curto. Mas eu quero trazer você mais vezes aqui para a gente discutir esse tema de produção de adubo orgânico aqui no estado de Goiás. Que eu tenho certeza que o governador, uma pessoa aberta, é produtor rural e ele vai gostar dessa conversa nossa aqui. A certeza absoluta. Ok? Júlio, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua participação no nosso programa. E eu vou falar com a Roberta, nós vamos trazer você mais vezes aqui, que esse assunto é altamente importante. Muito obrigado, meu irmão. Toninho, eu estou à sua disposição. Fico muito feliz em contribuir e fica à vontade. O dia que você precisar, estarei aí. Tá bom, meu querido. Um abraço, muito obrigado, Júlio. Obrigado a você. Fica com Deus. Amém. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o mundo é um livro e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa. Tchau.